Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Descomplicando a Estética. Esse já é o número 3 e hoje vamos falar sobre a imagem pessoal na estética. Mas para isso, temos uma convidada para lá de especial, que é a Luísa Geller, que é psicóloga e consultora de imagem e já vai dar muitas dicas legais aqui para vocês. Eu sou o Gabriel e claro que está aqui comigo também a Cris, que inclusive vai contar um pouco em primeira mão como esse cuidado com a imagem tem melhorado a percepção das pessoas sobre ela, melhorado a sua autoestima e também os negócios. E aí, Luísa, Cris, tudo bem com vocês? Olá, queridos Gabi. profissionais. Oi, Luísa. Vamos lá, então. Queridos profissionais, então, todos os demais apaixonados pela área da estética, né, que nós não temos apenas profissionais que nos ouvem. Teve aqui, quem lembra, num dos episódios anteriores, foi até acho que o nosso primeiro, nós falamos sobre o Lipstick Effect, que é onde a gente deu uma pincelada sobre as cores, quando nós citamos sobre o uso do batom vermelho durante uma consulta ou avaliação, alguns profissionais chamam de consulta, outros de avaliação, pois ele tem o poder de hipnotizar a pessoa que está na nossa frente, né, fazendo com que ela preste mais atenção ao que falamos. Isso é verdade, então, Luísa? Então, Cris, não podemos negar que as cores são onipresentes nas nossas vidas, né? Paredes, móveis, vestuário, alimentos, enfim, absolutamente tudo possui cor, simples assim. Agora, vocês sabem qual é o significado das cores e o que isso pode representar nas nossas vidas? As cores exercem uma influência sobre nossos humores, emoções e sentimentos. Nós reagimos a elas e as escolhemos conforme nosso estado de espírito. Cor é sensação. Então, sobre essa questão, eu gosto muito de dar dica quando a gente realiza alguma palestra ou até numa consulta, né? Como tu disseste, é interessante passar o batom vermelho porque ele chama a atenção para onde está saindo o nosso som, né? Para nossa boca, para onde a gente quer que a atenção se volte, né? Em relação ao nosso conteúdo. Porque o batom vermelho, a cor vermelha, ela tem muito poder, né? Poder realmente, assim, de hipnotizar. Ela é uma cor muito marcante, que representa desde o amor ao ódio, mas também vitalidade, vida, força. Por isso que é interessante o uso dessa cor em determinadas situações. Bem legal isso da cor e do batom, a gente tinha comentado outra vez justamente isso, que enquanto eu pensava e comentava sobre o conceito esse, justamente me veio na cabeça o batom vermelho quando eu falei de batom, né? E no caso da roupa também influencia, né, Luísa? Porque o profissional hoje em dia, ele usa um jaleco que normalmente é branco, até agora tem o que é um pouquinho mais colorido, enfim. Mas essa pessoa também anda pela rua, frequenta às vezes os mesmos lugares que os clientes que ela tem, pode acabar se encontrando com eles e tudo. Então, o que a gente pode falar um pouquinho sobre a roupa? Então, né, Gabriel, eu acho que é muito interessante, assim, a gente poder também pensar na vestimenta por baixo do jaleco, né, justamente por causa dessas situações, até pra gente sair pro trabalho, pro nosso dia a dia, com autoestima mais elevada, se sentindo bem com a nossa vestimenta por baixo do jaleco, né. Mas quando falamos em vestimenta, imagem pessoal, entender sobre as cores é fundamental, né, entender sobre elas, os seus significados, nos permite construir uma imagem mais assertiva para as diferentes situações. Ou ainda podem até nos economizar tempo, né? Oferecendo mais segurança, clareza, contribuindo para a nossa comunicação visual. O estudo das cores, mesmo quando falamos apenas relacionado à imagem pessoal, possui as suas particularidades. Isso porque não podemos analisar as cores de forma isolada, né? Dependendo do contexto, como são combinadas entre si, elas traduzem diferentes mensagens. Não, é bem legal, né? Isso é totalmente verdade o que a Luísa está falando, porque fazem uns 2 meses que eu fiz a minha consultoria com ela, a consultoria de imagem, e eu tenho percebido a diferença da percepção das pessoas sobre mim. Semana passada até uma senhora disse assim, mas é tu, como tu tá elegante? E eu não estava usando nada demais do que eu já tinha dentro do meu guarda-roupa, eu só fiz apenas umas combinações diferentes, né? Então parece que realmente eu estou sendo mais notada, as pessoas estão me olhando de uma forma diferente, porque eu estou passando uma mensagem diferente, né? E não fiz grandes mudanças para isso. Então, como que nós podemos usar o significado das cores ao nosso favor, Luísa? Vocês sabem que existe até uma terapia hoje através das cores, né? A cromoterapia. Porque eles acreditam que cada cor possui uma vibração específica. Então, tem muitos estudos falando sobre isso, né? Que elas podem influenciar, inclusive, na nossa corrente sanguínea. Então, o mais importante, para começar a usar as cores a nosso favor, é necessário entender que nenhuma cor é desprovida de significado. Todas elas têm algum, né?
Saber, então, o que eu quero enquanto imagem pessoal, saber minimamente sobre o simbolismo já é um ótimo começo para ter propriedade e fazer com que a gente se sinta mais segura na hora da vestimenta, né? E teria como dar alguns exemplos dessas cores, Luísa? Porque eu, na verdade, eu sempre achei muito interessante esse significado das cores, e eu tenho buscado essa referência quando eu faço algum tipo de logo para alguma empresa, alguma ação de marketing, enfim, mas eu confesso que eu nunca prestei atenção, eu nunca me preocupei, até comigo, na hora de eu pensar na minha imagem pessoal e pensando na roupa, né, na cor da roupa que eu vou usar. Mas tu sabe, Gabriel, que assim, ó, isso ocorre de forma inconsciente, automática no nosso dia a dia, né? Por exemplo, tem semanas que a gente tá mais desmotivado, acaba usando tons mais neutros, né? Por causa do significado delas. E não é uma coisa que a gente para pensar a respeito, né? Tanto que, por isso que muitas pessoas não têm esse conhecimento sobre a função, o significado de cada cor. A gente reage a elas de forma inconsciente mesmo, né? Mas é interessante, sim, a gente parar para pensar, é interessante vocês estarem trazendo isso para o mundo da estética, da imagem pessoal, né? O significado das coisas para as pessoas poderem se alertar um pouco mais em relação a isso. Então, eu vou dar alguns exemplos de significados e depois eu vou dar alguns exemplos também de como usar essas cores em determinadas situações. Bom, então vamos começar pelo verde, por exemplo. O verde é a cor da esperança, renovação, ele transmite calma e segurança. É crescimento, né? Nascimento e crescimento. O laranja é a cor da alegria, recriação, do lúdico, socialização e original, da atividade frenética. O laranja traz bastante energia, né? O marrom passa uma imagem de simplicidade, humildade, porém, quando sozinho, muito marrom, ele pode também passar uma ideia de monótono e sem encanto. O azul, quanto mais escuro, assim, o azul marinho, né? Esses tons, ele passa muita confiança e credibilidade. E é associado à nobreza, né? Não é à toa que é a cor mais indicada para vestimenta de negócios. Já o azul mais claro, ele passa tranquilidade. Então, é uma boa combinação, né? Para passar a ideia de confiança e credibilidade. O vermelho, então, como eu já tinha falado antes, é uma cor mais ambígua. Ela vai do ódio ao amor. Mas ela traz muita força, poder, vida. Em contrapartida, também representa o fogo, então ela pode trazer a agressividade, a impulsividade, ela tem que ser usada com cautela, né? E é muito marcante, não passa despercebida. Então, todas as variações aí dos vermelhos têm a sua intensidade. Toda essa parte das cores realmente é muito interessante. Saber como usar é fascinante, né? Como a gente consegue pequenas mudanças nas nossas negociações, até em função das cores que a gente usa, né? Então, vamos tentar exemplificar algumas situações para que as pessoas que nos ouvem, elas possam entender melhor? Vamos lá, então. Por exemplo, eu bolei aqui algumas combinações, né, de cores para algumas situações. Para fechar um negócio, né? O azul traz confiança, credibilidade, com um pouco de branco, que traz leveza, paz, simplicidade. Um pouco de vermelho ou preto, que representa o poder, né? Para também que ninguém nos passe a perna, vamos dizer assim. O verde, que traz esperança, crescimento. Já, por exemplo, para atender um paciente, né? Ou conquistar um cliente. Eu acho que é interessante colocar um pouco de marrom, que traz humildade, né? Simplicidade, mas não sozinho. Então, colocar também um pouco de azul, confiança, credibilidade. O laranja, trazendo energia. Dependendo da situação, um pouco de rosa, que é sensibilidade. E o amarelo, que é alegria, também trazendo mais energia. Para ir ao encontro, né? Por exemplo, um encontro amoroso. O vermelho, claro, porque traz a força, a paixão, a sexualidade, mas não muito, né? Um pouco de rosa, eu acho que é interessante, que traz o romance, a sensibilidade. Um toque de preto, que traz o mistério, né? Aquela coisa mais discreta. E o branco, para trazer leveza, bondade. Diante de uma situação, então, de apaziguamento, ou que necessite de aproximação, mais comunicação, evitar o vermelho, o preto e o dourado, principalmente nessa combinação, né? Porque reflete muito status e poder. E usar mais azuis, branco, o verde e até o cinza. O cinza, na verdade, ele é neutro, né? Ele é uma cor até mais monótona se usado sozinho. Porém, junto com outra cor, ele acaba intensificando a cor que está com ele. Então, acho bem interessante até o cinza, essas cores mais neutras têm esse efeito. Porém, né, pessoal, como eu sempre falo, eu acho que antes de mais nada é importante a gente se conhecer, saber o que a gente deseja expressar, né, em cada situação, o que antecede a tudo isso.
E, na verdade, assim, nesse mundo não existe tanto o certo e errado, existe o que te convém, o que te faz feliz, né? Mas um pouquinho de conhecimento, da teoria, acho que sempre é interessante para nos nortear, né? Nesse nos fazer feliz. Vou Então é mais ou menos isso aí. Certo, agora que você estava falando, eu andei pensando numa situação, né? A gente então já deu aquela pincelada das cores e tudo, mas lembrando a questão do jaleco. A pessoa tá com essas combinações de cores e o jaleco aberto por cima. Tu acha que acaba interferindo um pouco na percepção, no envolvimento da pessoa ou não? Então, digamos que para a pessoa fazer uma avaliação, seria melhor ela deixar o jaleco na cadeira ou ela pode usar ele por cima? Eu acho que assim, né? Dependendo a situação, dependendo do momento da consulta, é na hora de fechar um contrato, né? É na hora de conquistar o cliente, de trazer, fazer com que ele se sinta mais à vontade. Então, o branco, como a gente sabe, ele é leveza, ele é higiene, né? Traz aquela questão da paz, da bondade. Eu acho que ele é fundamental na hora de um atendimento. Porém, se tu quer passar essa ideia mais comunicativa, às vezes da sensibilidade ou uma questão de poder, eu acho que é interessante, sim, usar talvez alguns acessórios, se puder, né? Ou as cores por baixo do jaleco aberto. Acho que sim, dependendo da situação, e ele transmite com certeza. Porque, como eu disse, é de forma inconsciente que a gente capta a reação das cores, né? Então não é alguém que vai ficar ali prestando atenção, mas no inconsciente, automaticamente ela vai reagir sim àquelas cores que podem estar por baixo do jaleco. Muito bacana. Luísa, tu pode deixar os teus contatos aqui para quem tiver mais interesse, né, na consultoria? Sim, então, bom, pessoal, para quem tiver interesse tanto nessa parte de cores, quanto na questão da imagem pessoal, né? Fazer um trabalho para aprimorar a imagem pessoal, autoconhecimento. A minha empresa, na verdade, é a Reconhecer com S mesmo, né? De trazer o ser e o seu reconhecimento. O Instagram, para quem quiser me acompanhar, tenho várias dicas lá. É @reconhecer.consultoria. Tem o meu e-mail também, que é reconhecer.consultoria@gmail.com, e o meu telefone pessoal, 99621-5152, aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Eu atendo o pessoal em qualquer cidade aqui da nossa região. Lembrando que Marcando com o antecedência. código de área é 54. Isso, 54. Marcando com antecedência, eu vou para qualquer lugar para atender vocês. Vai lá, Gabriel, é contigo. Não, até antes de fechar, eu tava aqui, enquanto tu falava a questão do jaleco, eu até posso estar falando uma bobagem muito grande aqui, né? Porque eu não sou esperto na área, mas para mim, a minha sensação, por exemplo, quando eu vou num consultório, enfim, pensando mais no médico, né? Quando eu vejo o jaleco, como que me traz uma sensação de que tá meio distante a pessoa. Então, talvez fazer o atendimento com o jaleco aberto ou sem ele até traz uma proximidade maior com a pessoa que está na frente de ti, ou não, ou essa questão não tem tanta influência. Como eu disse, eu acredito que sim, que tem, assim, bastante influência e vai depender muito da situação ao longo do atendimento, né? Porque, como eu disse, tem uma questão que, num momento, tu vai querer que aquele jaleco esteja presente por causa da higiene, né? Porque também ele passa confiança diante da profissão, né? Afinal, todos os profissionais da saúde prezam pelo uso do jaleco. Mas eu acho que sim, acho que também ao decorrer do tempo, né? Dessa questão que está se desenvolvendo, a imagem pessoal, cada vez mais os profissionais da saúde têm adaptado, né? Então, dentistas usando o jaleco rosa, o azul. Então, vai de cada situação ao longo do atendimento. Mas, como eu disse, eu acho que é interessante, sim, usar um pouco de cor. Até pra gente se sentir bem, trazer mais energia, né? Ao longo do dia. A questão da mulher também se sentir com a autoestima mais elevada, usando um pouco de cor, senão fica naquela mesmice, né? Do branco, jaleco, todo dia, toda hora. Então, acho que é interessante, sim, poder botar um pouco de cor aí e vai transmitir, com certeza, uma mensagem interessante para o cliente e paciente. Claro, ou até receber o paciente com o cliente, enfim, antes da entrada na sala de atendimento sem o jaleco e talvez quando chegar na sala de atendimento botar o jaleco. Não sei o que tu pensa nessa parte, Cris. Então, eu acho que pode ser viável também, né? Em função de gerar uma proximidade. O jaleco branco, ele dá essa prepotência, assim, parece que a pessoa tá mais distante, né? Tanto que aqui na clínica agora eu já mandei fazer uns jalecos coloridos também,
para a gente estar utilizando. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Mas eu acho que pode ser uma boa opção, sim, receber a pessoa sem jaleco, ou então estar com o jaleco aberto e as cores de interesse por baixo à mostra. Claro. Bom, muito legal esse programa, eu achei bem interessante, e um formato diferente, um pouquinho mais curto essa vez, mas direto ao ponto, né? Então, vamos ficando por aqui. Como você sabe, nosso Instagram, o espaço aberto para vocês, é o Descomplicando a Estética. Entre em contato com a gente por lá, participe, porque é muito importante que vocês participem, mandem os comentários de vocês por lá, para a gente possa melhorar o nosso podcast. E lembrando que a música de abertura do nosso programa é Feeling Good, da purpleplanet.com. E na próxima quinta vamos estar de volta com mais assuntos interessantes. Fiquem ligados, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Hoje a gente tem ou o Tutu ou a Colomba participando aí, né? Eu acho que é o Tutu, a Colomba tá dormindo. Ai, desculpa, pessoal. Faz parte, né? A moda nua e crua, imagem pessoal, moda e nua. É isso aí. Obrigada pela participação, Luísa. Até mais. Até mais. Obrigada pela oportunidade. Um abraço para vocês. Tchau. Um abraço, obrigado, tchau.